Saudações. Muito tem se falado sobre uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, ou coisas semelhantes. Mesmo, eu não acho que esse é o caso, mesmo quando você aplica aquelas teorias de geopolítica clássicas. ah, não acho que, ainda assim, não é o caso. Eu já fiz essa defesa dos meus pontos, desses pontos, lá no Telegram, no canal Recanto do Guerreiro, lá no Telegram. Então, se você não é inscrito lá, eu recomendo que você se inscreva, né? Tem bastante conteúdo legal lá. Mas eu vejo a China hoje em dia como ela está num modo de sobrevivência, na verdade. Ela tem suas aspirações geopolíticas na parte da, principalmente através da propaganda. Ela tem se utilizado de táticas de comércio cada vez mais agressivas, mas a verdade é que quando você observa já o que falam, o que apontam os observadores internacionais independentes já há décadas, né, demonstrando que há pontos assim, de falha crítica lá na China, né, e que questões como a demografia, né, questões demográficas que tendem a se impor, apontam para um declínio muito rápido da China, a não ser que ela consiga reverter o curso dessas tendências demográficas. Não faz, todo mundo sabe, acho que é famoso, né, que décadas atrás a China adotou aquela política do filho único, né, então as famílias só podiam ter um filho, né, com raras exceções, sempre houve algumas exceções, mas sempre você precisando, assim, através de decisões do governo, né, o chinês comum simplesmente não podia ter mais de um filho. Isso gerou uma questão demográfica muito séria, né? Porque é aquela história que vão chegando as novas gerações e começa a faltar gente para cuidar das gerações anteriores, né? Então, as pessoas que têm, de repente, você tem uma pessoa que tem 30 anos para cada duas que tem 60 e 3, 4 de 70, 80 anos, né? Então, esse envelhecimento da população é algo sério, e muito da força da China vem dos números e principalmente da mão de obra barata daquela indústria, porque existe essa diferença de alta indústria e baixa indústria. Então, nós temos a tendência de achar que é melhor você desenvolver uma alta indústria. Então, por exemplo, a China, a Índia, ela tem profissionais de alta indústria. Então, elas são profissionais mais especializados e que não, mas a Índia não tem o mesmo patamar da China. A China tem essa força, vem daquela mão de obra da baixa indústria, ou seja, do chão de fábrica mesmo, né? São aqueles profissionais que eles não precisam de tanta qualificação, são aquelas indústrias que são mais de apertar parafuso mesmo, de ficar fazendo aquele trabalho repetitivo. E a força da China sempre veio daí. Só que, é claro, uma grande potência precisa ter as duas coisas. Ela precisa ter acesso às duas coisas. A primeira, a segunda e o desenvolvimento da tecnologia. A China ela tem problemas com as outras duas partes. A Índia tem problema com a primeira. Então, o Brasil tem problema com a primeira, a segunda e a terceira é a menos, acho que até a menos pior, com exceção do agronegócio. A gente não vai entrar aqui. O Brasil, infelizmente, passou por um processo de desindustrialização do qual não se recuperou ainda, né? Mas tudo isso para falar que assim é importante a gente entender, assim, ler bem o que a China está fazendo lá com relação às políticas relacionadas à juventude, né? Então, uma das coisas que eles acabou de sair, que eu vi essa semana que passou, foi que a China proibiu, ela baniu, né, os astros afeminados, né? Então, se você aquela personagem, aquele homem que não é másculo o suficiente, não é mais, a China não quer mais que apareça na televisão, né? E também vi de que a China está pedindo para as escolas apontarem aqueles
aqueles alunos que são mais afeminados, né? Os homens são mais afeminados. Isso não é novidade na China nos últimos tempos. Há uns 5 anos atrás, a China alterou a política de um filho para 2 filhos, então cada casal poderia ter dois filhos. Não está adiantando. Aí no começo desse ano, surgiu, né, pela primeira vez, porque lá na China é assim, tem os governadores das províncias lá, e eles são responsáveis, né, por levantar os dados da sua região, só que eles são punidos, né, se eles não conseguem dar conta daquilo que o partido está pedindo. E o que aconteceu foi que esse ano os dados dos próprios chineses apontavam para um declínio da população, já agora, né, para uma guinada no crescimento populacional já esse ano. E isso colocou todo o mundo inteiro em pé por meio segundo. E aí o governo chinês, assim, mais rápido que conseguiu, foi lá e revisou os números, né, no melhor estilo chinês. Não é isso não. Mas mas esses números batem com o que esses investigadores internacionais têm apontado nos últimos anos, né? E, coincidência ou não, a China adotou, então, esse ano, a partir desse ano, cada casal pode ter 3 filhos. E a questão é que aumentar para ter 2 filhos não adiantou, porque os casais não estavam tendo 2 filhos. Eles não... eles obtiveram a licença, mas na verdade eles não querem ter nenhum filho. Os jovens lá não querem ter nenhum filho. Tem um movimento lá, que é o movimento dos deitados. Ele é semelhante àquele movimento japonês, que não é um movimento, né, mas movimento no sentido de demográfico, né, um movimento demográfico. Então existe um amplo grupo de pessoas que no Japão, que são os herbívoros, que eles não querem saber de se relacionar, né? É semelhante aos MGTOWs aqui no Ocidente, mas lá é mais... o fenômeno lá é um tanto diferente. Eu já falei disso aqui no canal, já falei lá no Recanto do Guerreiro, lá no Telegram. Se você está interessado, você vai achar esse tipo de conteúdo espalhado aqui. Mas lá semelhante, tem essa semelhança. Esse movimento dos deitados, ele tem essa característica, mas uma outra característica, que é a de não querer trabalhar, assim, são jovens que não querem trabalhar nem para o próprio sustento, né? Então, eles não querem, eles promovem realmente, de fato, um estilo de vida de você viver um dia de cada vez, né? Sem se preocupar com o trabalho, sem se preocupar com onde vai comer, onde vai dormir, e definitivamente sem se preocupar com família. Se você tiver que ser morador de rua, não tem problema, né? E é um movimento de homens, né? Como é comum, né, que seja. Então os chineses, eles estão com esse problema. Eles estavam com problemas relacionados aos casamentos, então eles revogaram aquelas leis mais ocidentalizadas que né? Então eles reverteram essas leis, muitas dessas leis relacionadas a questões de casamento e tudo mais, para tentar incentivar que homens quisessem se casar, né? Que homens e mulheres se casassem. Não deu certo, né? Quem estuda um pouco o assunto consegue até saber por quê. No exército, os relatórios do exército chinês também apontam para o fato de que os homens chineses são extremamente afeminados. Assim, eles não querem saber de nada, eles não querem... até naquele sentido ligado à assídia, que eu já comentei também no canal. Inscreva-se lá no Telegram, que certamente eu vou voltar a falar disso. Mas, então, esses homens chineses, eles têm essa juventude chinesa é extremamente desmotivada, tão quanto no Ocidente ou mais, e eles também... e eles estão com esses problemas de características de ser extremamente afeminados, né? É assim, pelo menos, que sai assim, o exército aponta isso como um dos empecilhos, por exemplo, para a China conseguir travar guerras. É importante frisar e lembrar que a China, ela não tem um histórico muito bom
quando ela entra realmente em guerras, né? Nos últimos séculos, mesmo depois da Revolução Comunista, a China tem o costume de perder as suas guerras, né? Ou de pelo menos empatar, não vai muito longe, para logo, né? E essa é uma realidade que o Partido Chinês quer mudar, né? Principalmente se eles quiserem tomar a conta, pelo menos do próprio quintal, eles vão ter que mudar. Eles não começaram nem a lutar ainda, né? A Rússia está lá lutando na Crimeia, está lutando em todo ali, né? todo o entorno da Rússia tem conflito. O Oriente Médio, a Rússia está em conflito também. Por onde a Rússia pode, onde ela consegue, ela enfia os seus armamentos e por aí vai, né? Até aqui na América Latina você tem aqui a Venezuela com armamentos russos, você tem aqui também a Argentina também comprando armamentos russos, aviões russos e por aí vai. Não quero entrar muito nesse assunto aqui nesse vídeo, mas eu acho que é importante você saber até onde vai, até onde vai a importância da questão demográfica, né? Da estrutura familiar, porque essa história de que de acabar com a estrutura familiar, essa utopia, você vê que os comunistas chineses não têm, né? Então eles querem a estrutura familiar a serviço do governo. É isso que eles buscam lá, a serviço do Partido Chinês, mas eles não querem, eles não estão realmente buscando uma abolição né, quando se tentou experimentos nesse sentido, todos fracassaram, né? Então eles estão com esse negócio agora de proibir, para se tenha uma ideia, né, de como é ruim a situação lá na China e na Coreia. Na Coreia também eu sei que é bem complicado. Eu não sei como é a situação de todos os países lá da Ásia, dessa região, mas eu sei que na Coreia do Norte eles alegam que não tem esse tipo de problema, mas eles têm, por exemplo, tem uma boy band lá, que é uma boy band, que ela é, na verdade, um monte de meninas andrógenas, né? Então são meninas que se vestem como meninos e que fazem muito sucesso, né? Faziam, pelo menos, né? E a China resolveu cortar isso. Outra coisa que eu já falei aqui no canal é sobre os jogos, né? Jogos. Recentemente a China também baniu jogos de computador e de videogame online, multiplayer, né? Assim, por mais de 3 horas. Então cada adolescente só pode jogar até 3 horas por semana e só de sexta, sábado e domingo, né? E a tendência é que se aumente essas imposições, né? Então, uma das coisas que eles já haviam feito nesse sentido, na parte de jogos, se você tem muitos jogos, se você compra muito jogo, o seu social score cai. Então você tem um social score baixo se você tem muitos jogos, se você compra muitos jogos, né? Então, que é o crédito social, né? O crédito social chinês lá do partido, que permite que você frequente tais lugares, que você tenha certos privilégios, tenha acesso a serviços melhores lá na China. Isso não depende só de quanto você ganha em dinheiro, mas também depende de como você se comporta, e principalmente se você se adequa àquelas coisas, aquelas questões do partido. Por exemplo, tatuagem. Tatuagem não, assim, na televisão eles cobrem com adesivo da cor da pele. Não pode mais aparecer homem tatuado na televisão. E por que eles têm feito isso? De bloquear tatuagens, bloquear o acesso a jogos multiplayers? Porque as pesquisas indicam, né, a ciência, né, ela indica que isso afeta diretamente no QI dos jovens, né, principalmente nessa fase de desenvolvimento, para baixo, os jogos multiplayer. Eles podem causar uma série de danos e aí o governo se sente no direito. É a mesma coisa, a tatuagem é um demonstrativo, quer dizer, não é necessário, não necessariamente, mas pode ser um indicativo de que a pessoa tem problemas psicológicos, né? Então
A correlação entre pessoas tatuadas e pessoas com problemas psicológicos, ela existe, né? Existe em certo grau, né? Não encorajo que você saia julgando as pessoas porque elas têm uma tatuagem ou outra, mas é algo que é registrado, você não consegue ir de encontro com as pesquisas. E é o problema de quando você tem um Estado que se junta a uma classe de uma elite tecnocrática, cientificista, né? E que acha e que acredita que tem todo o direito de se intrometer na sua vida, né? Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal alertando para alguns males do tipo de jogos multiplayer. Na verdade, minha intenção não era falar em absolutamente nada relacionado a jogos multiplayer. Eu ia dar o conselho de quando você está jogando videogame na sua casa ou jogando um jogo de computador, de você ouvir audiobooks. E aí eu fui pegar a pesquisa, fui me atualizar, e aí o que eu me deparei foi que os jogos que eu jogava, né, eles têm um efeito diferente daqueles jogos que a juventude de hoje está jogando. Porque os jogos que eu jogava, eles eram jogos que você pausava e que você podia salvar e podia voltar depois, ou eram jogos curtos, que você podia jogar algumas horas, feitos para que não fossem jogados muitas horas. E esses permitiriam que você conseguisse ouvir um audiobook, prestando atenção no audiobook. O nível as ondas em que funciona o cérebro quando você está jogando esses jogos são diferentes das ondas com que o seu cérebro funciona quando você está jogando um jogo multiplayer online em que você não pode pausar. É o caso do LoL, é o caso de... nada contra, você tem todo o direito de jogar, mas eu estou só explicando que essa foi a base para que o partido chinês tomasse a atitude que decidiu tomar, né? Então, os chineses chegaram à conclusão de que, olha, é melhor deixar esse negócio para os ocidentais. Aqui na China não queremos isso não. E não vamos deixar para os pais essa tarefa, porque isso é tarefa, como sempre, como tudo é tarefa do Estado. Então o Estado vai tomar conta disso, não pode jogar mais de tantas horas por semana. E são só 3 horas e no total, e espalhadas entre sexta, sábado e domingo. Acabou. Então, essa é a realidade lá na China. Eu acho que essa ênfase dos chineses de invadir Taiwan, ela tem a ver com esse modo de sobrevivência do partido chinês. O partido chinês ele está se deparando com problemas demográficos muito sérios, problemas econômicos muito sérios e que não chegam ao público ocidental. Assistam, recomendo sempre aquele documentário que tinha pelo menos no Netflix há um tempo, que chama China Hustle. Eu não sei como é o nome em português, mas eu sei que até um tempo atrás tinha no Netflix. Eu acho que você encontra internet afora, se você procurar, mesmo fora do Netflix, você vai achar. No Netflix tem a vantagem que já tem a legenda em português. Mas eu recomendo muito esse documentário para você ter uma ideia do tipo, do grau e do tamanho das fraudes que ocorrem quando se relaciona a China divulgando seus dados para o Ocidente e para captar dinheiro dos ocidentais, né? É uma coisa, é um grande esquema, não só, e sem falar na corrupção, né? Mas é um esquema assim, de proporções gigantescas, assim, né? De fraudes de proporções gigantescas. E lá também é famosa a corrupção nos partidos comunistas, nos países comunistas sempre foi alta, sempre se apontou esse fato, sempre se cria um mercado negro, né? Então pode ter certeza que vai ter gente dando um jeito lá de vender suas horas para que outras pessoas possam jogar, por exemplo. Então você só pode jogar 3 horas por semana, certo? E aí eu vou lá e falo assim, olha, eu não vou usar as minhas 3 horas. Você quer comprar minhas 3 horas? Pra você jogar 6 horas ao invés de 3 horas? Vai ter gente vendendo, vai ter gente comprando. Motivo pelo qual o partido chinês também está trabalhando com as big techs, né, as empresas de tecnologia, para que elas desenvolvam reconhecimento facial. Assim, você só poder logar depois de ter a sua face reconhecida. Então, ou seja, você vai jogar, então você tem que ficar lá com uma câmera ligada no seu rosto, né, para se certificando de que é você que está jogando e não outra pessoa,
também já adianto que vão dar um jeito de burlar isso, porque já teve gente, mas de novo, vai para o mercado negro, mais uma coisa que vai para o mercado negro. Tem gente que faz máscaras, né, que conseguem burlar esses sistemas de câmera. Aí, eventualmente, eles vão conseguir escanear a íris, alguém vai dar um jeito de burlar e por aí vai. Mas vai criando-se esse mercado negro, vai se criando essa corrupção e os dados vão ficando cada vez mais distorcidos. Eu vi os russos falando disso um tempo atrás, de como é difícil você administrar, por exemplo, como era a União Soviética, e o porquê que eles viam que os Estados Unidos estavam indo na mesma direção. E se você aplicar tudo que eles falaram dos americanos, se aplica também aos chineses, de por que a União Soviética ruiu. E um dos motivos é esse, é justamente as distorções que a sociedade vai impor, assim, as regras tirânicas que a sociedade vai impondo, que vão obrigando as pessoas a tomarem atitudes que vão de encontro a isso, e o ser humano é bastante inventivo e criativo, principalmente quando ele chega num ponto em que ele prefere pagar o pato, né? Então, é aquele ponto em que o ser humano prefere morrer, de repente, a fazer tal coisa. E isso acontece. Motivo pelo qual você vai ter países como a Coreia do Norte, em que eles punem a família inteira, né? Eles vão punir a família inteira por um erro que você comete, para tentar desencorajar justamente essa tendência, né? Principalmente quando você é numa sociedade que não tem as regras de Deus, não tem acesso às regras divinas e que não consegue tirar muito proveito do sofrimento, né? Então, o sofrimento é só realmente um sofrimento, não tem por que você ficar se sujeitando a isso, você pode fazer alguma coisa que é o caso dos deitados, do movimento dos deitados lá na China. E isso para não falar dos relacionamentos lá. Na China, há um tempo atrás, o que acontece também é que nasce muito mais homem do que mulher, isso é no mundo inteiro, tá? Essa é a tendência. E acontece que, no geral, os homens vão morrendo no decorrer dos anos muito mais do que mulheres. Chega um momento em que fica mais mulheres do que homens. Esse é o normal, né? Nos últimos anos, isso tem se revertido em algumas regiões, dependendo de algumas coisas, alguns fenômenos atmosféricos induzidos, né? Eu não vou falar disso aqui nesse vídeo, mas isso existe, é um fenômeno registrado, né? Então, aqui no Brasil, a gente pode apontar para aquela região do Paraná, ali de Maringá, né? Você vai ver que tem pesquisas que apontam, que vão nessa direção, mas enfim. Seja como for, lá na China tem um número considerável de homens a mais do que mulheres. Também é uma coisa que ajuda a explicar essa tendência, né, dos homens a ficarem cada vez mais efeminados. Mas também existe uma dificuldade de convencer não só os homens a se casar, mas as mulheres a aceitarem aquelas situações, né? Aquela situação de casamento, principalmente de um trabalhador de chão de fábrica, que é a maioria, né? As mulheres, elas sempre querem, quem sabe um pouco de pergaminha, que as mulheres querem se casar com quem está, né, os maiores provedores, né? Não necessariamente se relacionar, mas se casar sim. E aí, esse é um problema, porque lá não tem muitos desses também, né? E o Partido Chinês, novamente, ele tem que intervir. Vai chegar um momento em que eu acho que ainda vai chegar um momento em que os soldados vão acabar agindo contra a própria população, né? De novo, né? Quem sabe a história da China das últimas décadas sabe que isso aconteceu algumas vezes, né? E com características muito, muito cruéis, né? E Deus nos livre se eles realmente decidirem invadir Taiwan. Eu não acredito que os americanos vão intervir, não porque eles não conseguem, porque essa é uma narrativa que eles têm colocando que nos jogos de guerra, isso é balela, não é verdade, simplesmente não é verdadeiro. Eles não têm a vontade política para fazê-lo no momento, eles não têm vontade. Você vê que a forma como eles saíram do Afeganistão não precisava ter sido feito dessa maneira, e eles estão comemorando, na verdade. Os democratas estão comemorando o que aconteceu no Afeganistão,
E, enfim, eu não vou ficar adentrando muito nisso, acho que o vídeo já está de bom tamanho. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal se você gostou do conteúdo, se você se interessou, quiser fazer que eu aborde mais alguma coisa relacionada a isso, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Entrem lá no canal do Telegram, Recanto do Guerreiro. E geralmente aos sábados às 8 horas eu coloco um áudio exclusivo lá, né? E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.